Fala galera, sejam bem-vindos em mais um episódio Ciência e Performance. Temos um convidado mais do que especial. Olha aí, professor Márcio Edir da Silva Grigoletto. Foi meu co-orientador lá no mestrado, professor tem mestrado, doutorado. Foi editor-chefe da revista Andaluza de Medicina do Esporte. Aprendi muito com o professor Mazo, então uma salva de palmas para o professor Mazo. Aê, caralho! Muito obrigado pela presença. Estou aqui com meu colega Pedro Arthur. Tamo junto. E a gente vai bater um super papo hoje sobre treinamento funcional. É isso, Pedro? Exatamente, mas antes da gente começar esse bate-papo aí, eu quero convidar vocês a curtir aí a nossa página no YouTube, acompanhar a gente nas outras redes sociais, Instagram, @CiênciaPDC, vai ter muito conteúdo aí para vocês. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês, dar um like aí e deixar um comentário, né, Odilon? Com certeza, o método 3C, relembrando aqui o professor Verdade. Moisés Silva. Exato. Professor Mazo, quer se apresentar, falar alguma coisa inicialmente? Não, eu só quero agradecer a oportunidade de estar aqui batendo um papo com você, Odilon, pessoa super querida aí que eu tive oportunidade de conhecer através dessas andanças acadêmicas, professor Pedro, que eu tive a oportunidade de conhecer hoje, e agradecer o Moisés, que não está aqui com a gente hoje, mas é um amigo muito querido, e logicamente todo mundo que está aqui escutando um pouco desse bate-papo, e eu espero de coração que o que a gente leve para os nossos ouvintes aí seja informação relevante e que possa de alguma forma impactar na prática diária, que é muito importante isso como missão de vida aí para mim. Excelente. Começando aqui, sem mais delongas agora, o que é o treinamento funcional? Nada melhor do que um dos pioneiros que trouxe o treinamento funcional. Eu acredito que foi até o pioneiro, se eu não me engano, para o Brasil, professor Mazo. Poderia definir para a gente esse conceito? Pronto, a gente pode definir sim, a gente pode conversar sobre o que é o treinamento funcional, né? E entender que ele é uma abordagem de treinamento, então não é um tipo, nem um método, é uma abordagem de treinamento, onde o foco principal nosso está na função. Então, quando a gente pensa em algum exercício, e talvez isso seja o grande problema de entendimento, às vezes, da área, né? De dizer que funcional é aquilo que funciona, é indubitável que muitos métodos de treinamento funcionam. Se a gente for para a musculação, por exemplo, o cabedal de suporte científico que tem é absurdo, né? E o treinamento funcional também funciona, mas não é daí que vem o nome, né? Ele vem como o objetivo primário é trabalhar as funções do indivíduo, né? E aí, para eu poder trabalhar as funções do indivíduo, a gente tem uma abordagem, que ela é uma abordagem que normalmente ela é feita de forma multicomponente. O que seria multicomponente, né? Que numa mesma sessão de treinamento, eu estimulo várias capacidades físicas. Então, se a gente pensar no Pedro, por exemplo, que trabalha com populações especiais, a gente pensar em processo de envelhecimento. No processo de envelhecimento, eu tenho envelhecimento do meu sistema cardiorrespiratório, do meu sistema musculoesquelético, eu tenho um envelhecimento cognitivo, eu vou ter perda de massa óssea, a velocidade com que a gente vai transmitir o nosso impulso elétrico ela vai ser menor. Então, para cada uma dessas situações, a gente tem uma capacidade física que ela é importante trabalhar. A gente sabe que a potência a nível do sistema nervoso hoje em dia ela é muito importante. O sistema cardiorrespiratório, através de um trabalho de resistência, ele tem que ser estimulado. O trabalho de força, eu estou aqui na frente de um especialista. Mas também pode ser que a minha mãe vá passar na rua e ela tem que desviar de um cachorro e eu preciso de agilidade para isso também. Então, essa ideia de, numa mesma sessão, a gente estimular várias capacidades físicas, sobre o meu ponto de vista, é uma das chaves de entender o que é esse treinamento funcional. Para isso, para poder trabalhar essas várias capacidades físicas, a gente utiliza exercícios. E aí os exercícios também têm uma abordagem um pouco diferente do habitual, né? A gente preconiza, na sua grande maioria, exercícios multiarticulares, porque qualquer ação que eu for fazer na minha vida diária, ela não vai ser monoarticular. Se a gente pensar no bíceps, eu posso pensar ele enquanto flexor do cotovelo, mas eu posso também entender que ele é um flexor do ombro e um rotador externo. Porque se eu for levar alimento aqui na minha boca, é uma função primária que eu vou trabalhar. Então eu vou precisar da rotação externa, da flexão do cotovelo e da flexão do ombro. Então, os exercícios são multiarticulares e também multiplanares. A gente procura variar os planos também, né? Como eu brincava com vocês antes aqui,
Se a minha avó for pegar essa lata de açúcar aqui e colocar aqui em cima, ela vai variar o plano, né? Não acontece isso quando eu estou sentado, num supino sentado, empurrando de forma linear. Então essa, entre outros aspectos, são características chaves para que a gente possa trabalhar como foco principal as funções do indivíduo. Excelente, professor. Esse é um tema que a gente tem que prestar muita atenção, porque meio que gerou muita polêmica do conceito de treinamento funcional. Muitas pessoas entenderam errado, muitas pessoas acabaram não compreendendo, por exemplo, em rede social, achando que treinamento funcional era desviar de cone, por exemplo, o treinamento funcional que usar funciona. Bola, né? Ou usar bola, ou fazer agachamento sobre o Bozu. Então ficou muito deturpado esse conceito de treinamento funcional. Muito importante essa explicação que o senhor elucidou aqui para nós. É verdade, Odilon, porque foi confundido com treinamento em estabilidade, com treinamento em circuito. E na verdade, como eu falei, é uma abordagem, né? E essa abordagem ela tem como foco as funções. Então eu posso sim usar vários elementos, mas eu tenho que entender quem está na minha frente, o indivíduo. Eu acho que você falou de publicação. O artigo mais citado do nosso grupo é um que tem como título treinamento funcional para quem e para quem. Né? Eu acho que até época você estava ainda em Sergipe, né? Não estava, mas eu lembro porque eu li esse paper. Então, a gente fala muito sobre isso, né, cara? Porque esse mesmo exemplo que eu falei de um supino sentado, com as costas apoiadas, ele não é interessante como foco primário para minha mãe que vai empurrar um carrinho de supermercado, mas eu tenho um colega meu que ele luta jiu-jitsu e ele é guardeiro e ele joga por baixo com as costas apoiadas. Então, para ele é um grande exercício com uma transferência, com uma funcionalidade muito grande. Então, a gente tem que entender que essa função ela vai ser totalmente vinculada a quem está na minha frente, quem eu estou treinando, quem eu estou como cliente nesse momento. Essa seria a minha primeira dúvida mesmo, estava pensando sobre isso. Será que ele não considera, por exemplo, um supino ou uma puxada algo funcional? Mas aí vai depender da pessoa em questão, né? O que ela precisa naquele momento. Exatamente, Pedro. Acho que você tocou no ponto certo. Eu entendo que grande parte dessas discussões é essa falta de entendimento. Ninguém vai dizer que você fazer um exercício de força tradicional ele não melhora a função. É lógico que ele melhora a função, isso é demonstrado. Mas quando você escolhe o exercício, a sua escolha primária, ela está baseada sempre em alguns critérios. E esses critérios que nós temos no treinamento funcional é a trilogia, que eu chamo que ele tem que ser seguro, que ele tem que ser eficaz e ele tem que ser funcional. Porque se eu vou trabalhar, por exemplo, usando o exemplo nosso aqui do bíceps, eu posso pensar mais de forma estrutural, eu posso escolher exercícios que são bem interessantes para a estrutura, ou eu posso pensar mais na função. E não está errado eu fazer um exercício de flexão do cotovelo com séries parciais, é um método respeitável que vai melhorar muito a estrutura, mas não é aquela escolha primária quando o seu objetivo é a função. Então isso não está dizendo que os outros treinamentos não impactam na função. Mas a gente sabe, se fizer um treinamento, como a gente comentava, de forma intermitente, eu vou ter um impacto X na mitocôndria. Se eu fizer agora um exercício de força com 4 repetições, eu vou ter um impacto menor na mitocôndria. Sim. Então não é que não impacta, mas na minha escolha eu busco aquilo que mais impacta. E essa é a ótica do treinamento funcional. Pode crer. Uma outra dúvida, professor. Com relação ao treinamento funcional, ele pode ser aplicado aos esportes? Como é que a gente poderia trabalhar essa metodologia? Sim. Sempre que eu falo sobre... E eu venho daí, né? Você deve lembrar um pouco da minha história. Os 15 anos que eu morei fora do país, eu sempre trabalhei com rendimento, né? Tanto em futebol profissional como em Superliga. E depois eu acabei migrando para a saúde. E o objetivo do treinamento funcional no esporte, ele basicamente a gente pode dividir em 2 partes. Melhorar o rendimento e evitar problemas que aquele esporte traz para mim. Caráter preventivo de lesão mesmo. Exatamente. Caráter preventivo. Chega no caráter de tratar isso, perfeito. Por quê? Porque se eu, por exemplo, pensar num jogador de futebol, quantos chutes ele faz por dia, a primeira coisa que a gente pode pensar, então eu só vou potenciar o chute. Mas a gente vai ter que entender também que eu preciso cuidar desse isquiotibial para prevenir isso. Se eu for pensar, por exemplo, agora no beach tênis, que está de moda em todo o Brasil,
Então eu quero melhorar a potência de saque e de ataque. Então só vou pensar em rotadores internos. Mas os rotadores externos que vão frear esse movimento. Então a gente tem esse caráter no treinamento funcional quando pensa para o esporte de melhora do rendimento, mas também esse caráter preventivo e recuperativo para lutar contra as coisas que o esporte acaba atrapalhando um pouquinho, digamos assim. Todo esporte ele tem, pela especialização, algumas áreas que ficam deficitárias. A gente vai lá e tenta complementar isso dessa maneira. Tem até agora um TCC de uns alunos que nós tivemos a seguinte ideia, ele é atleta de powerlifting. E a gente avaliou a relação IQ de 10 atletas de power. E a relação IQ deles foi extremamente baixa, ficou ali na média próximo de 30%. É um preditor de lesões. Então foi um caráter assim bem interessante a pesquisa, porque ele tem que trabalhar flexores do joelho, né? Por mais que não seja algo específico do esporte, mas como uma característica preventiva. Mas quem estabiliza esse joelho? Né? A gente precisa de uma boa relação. A gente só pensa às vezes na musculatura mobilizadora. Sim. Mas quando a gente pensa que tudo que é periarticular dá sustentação para essa articulação, a gente tem que proteger ela por todos os ângulos, digamos assim, né? E o treinamento funcional, sim, tem esse caráter aí importantíssimo, né? De prevenir e de contrarrestar as coisas que o esporte acaba gerando pela especialização e pela repetição, né? Vamos imaginar o Bernardinho treinando vôlei, né? Quantos ataques eu posso ter em uma sessão do Bernardinho? Então eu preciso fazer alguma coisa para contrarrestar isso, né? Boa. Excelente. Professor, assim como na musculação, no treinamento aeróbio, seja ele de alta intensidade, de moderada intensidade, a gente tem algumas preparações prévias ali do treinamento para a gente ter uma melhor performance, né, na musculação, seja um alongamento mais específico ali do movimento, né, fazer uma série com uma carga mais leve e assim por diante. No treinamento funcional, a gente tem ali algumas estratégias para se preparar para ele, algo assim mais específico? Tem sim, cara. O treinamento funcional, ele acabou trazendo junto um pouco da escola americana, né? E alguns autores acabaram se popularizando no Brasil, como o caso do Gray Cook, né? E vários autores também, como Gary Gray. Inclusive teve uma teoria chamada Joint by Joint, que é articulação por articulação, onde preconiza que algumas articulações têm um caráter mais de estabilidade e outras necessitam mais mobilidade. Essas teorias elas precisam de complementos, assim, elas são teorias um pouco básicas, mas se a gente pensar num idoso, à medida que vai passando os anos, o normal é que se eu pensar no tornozelo do idoso, ele vai perdendo mobilidade. Então eu preciso ofertar no meu treinamento ganhos de mobilidade para essa articulação. Já o joelho, a gente acaba tendo perdas de estabilidade. Então eu preciso dar estabilidade para essa articulação. Quadril vai ser similar ao tornozelo. Como é que é o quadril de um anciano, de um idoso, né? Flexionado, a gente precisa dar mobilidade nele. A gente vai pensar um pouco na lombar. A lombar eu preciso dar estabilidade. A gente pensar na torácica nossa, a gente está todo dia no computador aqui. Mobilidade. Ela está bloqueada e tal, eu preciso dar mobilidade. Mas se eu pensar na escápula torácica, eu já preciso de estabilidade para isso, né? Se eu já pensar na glenumeral, eu já preciso de mobilidade de novo, vou pegar aquela lata daqui e botar aqui em cima. Então a gente vai tentando ofertar um pouco de cada uma do que a articulação precisa. E eu gosto muito também de fazer algumas tarefinhas de ativação muscular, tá? Ativação muscular similar àquilo que vai ser a minha sessão principal. E algumas coisinhas no caso de pessoas assim, quando buscam saúde, a gente tem inovado um pouco. É um pouco do spoiler do nosso terceira edição do livro de treinamento funcional para idosos, que é colocar algumas questões de caráter cognitivo junto. Dá pra gente inovar aqui, como tá no YouTube também ou não? Dá, com certeza. Então, olha só, vou fazer uma brincadeira com o Pedro aqui. Eu vou virar um pouquinho o microfone. Pedro, imagina que a gente vai brincar agora aqui que a minha sessão principal vai ser empurrar. Beleza. Então, vamos colocar aqui a mão. Nessa distância, eu sou um semáforo, uma sinaleira, como fala no Rio Grande do Sul. Quando eu piscar, você empurra a mão que piscar. Tá? Então vai ser sempre a mão do mesmo lado para a gente poder começar. Vamos? Isso.
Vou tirar o microfone um pouquinho aqui agora. A gente vai Fico fazer o falando seguinte. seu aqui. Aqui, né? Tá, beleza. Vamos fazer mais uma série dessa. Isso. Pronto. Agora o exercício 2 vai ser o seguinte, ó. Vai ser mão cruzada. Tá. Então, se eu piscar essa, você bate com essa. Pá. Isso. Se for 2, tu bate 2. Começou a se embananar. Isso aí. Aí olha só, se ele, por exemplo, fosse um idoso e eu precisasse agora aqui trabalhar um pouco de aspectos oculares, que a gente sabe também que uma das coisas que acontece no dia a dia é que o idoso vai perdendo foco e vai perdendo visão periférica. Então eu poderia fazer o mesmo exercício, eu vou mudar para cá. Estou a 90 graus com ele, mais ou menos aqui, ó. Puxa para cá. Fala bem alto. E agora você está olhando lá para frente, para aquela coisinha preta lá, e eu estou aqui do lado. Bota as suas mãos na altura do ombro, olhando para lá. Vai bater mão com mão desse lado, ou essa vem para cá. Vai. Isso. Isso. E agora vamos virar de novo. Essa aqui bate na que está perto e essa na que está longe. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Então, eu saí de um trabalho de mobilidade, fiz estabilidade e entrei numa ação próxima ao que eu vou fazer agora, que seria uma ação de empurrar, podemos imaginar um supino, alguma coisa, mas eu estou fazendo uma ativação cognitiva. Conectando o meu aluno para a tarefa principal que eu vou entrar agora. E tem N possibilidades, né? Trabalhar com cor, número. Tudo que a gente Visão, pensar, audição, né? N são sentidos. duplas tarefas usando sentidos. Mas voltando à pergunta que você me fez, qual é a diferença então da preparação do movimento? Eu não gosto muito da palavra aquecimento, porque me lembra só a elevação da temperatura corporal. Mas isso eu posso fazer num cicloergômetro. E agora eu vou fazer uma ação que não tem nada a ver com isso. Você consegue perceber que eu vim trazendo o meu aluno, conectando ele na ação que eu quero que ele faça. É como eu entrasse com o meu aluno mais ativado dentro da parte principal da sessão. E aí tem um aspecto, como a gente fala para profissionais de educação física, né? Que esse aluno nunca mais te deixa, né? Porque isso aí eu vario todos os treinos na preparação para o movimento. Então nunca aconteceu de um aluno meu chegar e dizer, não, eu vou para bicicleta, eu vou para esteira porque eu sei que eu começo por ali. Eu não tenho nenhum trauma com esteira nem com bicicleta. Mas o meu trabalho não é substituível para aquilo ali. Então eu nunca chego àquela, não, eu já sei o que eu vou fazer. Porque todo dia eu tenho uma preparação para o movimento relacionada com a tarefa que eu vou fazer no dia a dia dele. Isso que eu ia te perguntar, como é a tua divisão do treinamento funcional? Tem algumas etapas, né? Preparação para o movimento, parte neuromuscular, tu poderias explanar um pouquinho para a gente? Sim, com certeza. Eu fico confortável de explanar sobre isso, Edilon, porque hoje em dia a gente tem já, acho que um bom posicionamento a nível internacional das nossas publicações científicas, né? Então essas etapas que eu vou propor aqui são as que a gente tem publicados nos nossos artigos JCR do nosso grupo. Para quem está um pouco mais acostumado a consumir ciência, pode procurar no PubMed por Da Silva Grigoletto, ME, e vai encontrar, ou no meu ResearchGate, Marzo Grigoletto. A gente divide em 4 etapas a nossa sessão de treinamento funcional. Essa primeira parte que a gente já conversou sobre preparação para o movimento, que entra a estabilidade, entra a mobilidade e ativação tanto muscular como cognitiva. 2 partes neuromusculares, que são as principais para a gente, né? Entendendo o músculo como órgão principal aí, inclusive como órgão endócrino, como vocês bem sabem. Então a gente trabalha no neuromuscular 1, capacidades mais relacionadas com contração rápida do músculo, como potência, como velocidade, como agilidade. No neuromuscular 2, nós trabalhamos basicamente força nos padrões de movimentos principais, empurrar, puxar, agachar, os transportes. E o último bloco é o nosso bloco dedicado ao cardiometabólico, onde a gente trabalha basicamente pensando, seja contínuo ou intermitente ou intervalado, em função da estrutura que a gente coloca. São esses 4, então. Preparação para o movimento, neuromuscular 1, neuromuscular 2 e cardiometabólico. Isso aí. Excelente. Olha aí, para vocês aprenderem como planejar e estruturar o treinamento funcional. Legal, moçada. E se vocês tiverem dúvidas, tem um artigo em português, porque eu já li que é uma revisão que tem
toda essa estratégia, toda essa abordagem metodológica. Tem uma revisão de vocês, porque eu já li em português. Então, para quem tiver dificuldade com inglês, pode também pegar esse artigo em português. Inclusive, para quem não está muito habituado com a língua inglesa e não consome muito artigos, nós temos alguns livros, que o livro, por exemplo, de treinamento funcional para idosos, que eu mencionei, e o nosso livro de cross-training, treinamento funcional de alta intensidade, que está na 2ª edição. Pedrinho vai colocar a foto, né, Pedrinho? Vou vai colocar vai aparecer para vocês a foto. Massa pra caramba. Era high-tech aí. Dois livros sobre treinamento funcional, é isso, professor? O de cross, que eu já li, e qual é o outro? O de treinamento funcional para idosos. O de idosos eu não li, o outro é o de cross mesmo. A gente tem algumas novidades saindo por aí agora também, Odilon. A gente tem aí um livro só sobre dose de treinamento, que deve estar saindo em 2023, que eu estou escrevendo junto com o José Carlos Aragão, que é um aluno meu de doutorado e um colega brilhante. E vai ser um livro que a gente espera que possa revolucionar bastante aí. Porque a gente vai tentar propor modelos de ajustar bem a dose no treinamento funcional. Eu acho que a musculação está há alguns anos luz na frente do treinamento funcional no tocante ao ajuste de dose. Sim. Mas a gente sabe, a gente já vem trabalhando no treinamento funcional há bastante tempo com propostas de dosificação. E a gente quer colocar isso de uma forma mais palatável do que está nos artigos nesse livro. Então, vocês propõem dose semanal, tu fala? A gente vai começar explicando para o aluno como calcular a dose da sessão, depois dose semanal, e inclusive vamos falar um pouquinho sobre agudo crônico, que é uma forma de ver ao longo das semanas como é que está acontecendo. Mas eu falo mesmo de dar um número para a sessão, que a gente pode pensar na musculação, em tonelagem, ou em volume total, load, coisas como essa, e que no treinamento funcional, como o Odilon falou, que às vezes parece uma festa, que é tocar cone, correr na areia, parece que não tem como a gente fazer isso, mas um treinamento bem estruturado dessas 4 formas, sim, tem como. A gente inclusive vai fazer esse livro junto com o Excel, que entregue junto para o consumidor o Excel, onde ele possa, baseado em parâmetros que a gente já conhece do treinamento de força, então a gente quer de alguma maneira dizer, olha, qual vai ser o meu volume semanal de padrões de empurrar, de puxar, como é que vai ser o meu equilíbrio em relação a isso, qual é a faixa de intensidade que eu trabalhei, e as capacidades físicas que são um pouquinho mais complicadas, né, como agilidade, como velocidade, a gente quer propor também algumas maneiras aí. Para iniciante, avançado, idoso. Isso, a ideia do livro é que eu aprenda a dosificar para poder ajustar o treinamento para a população-alvo. Então daqui o livro vai se chamar assim, né? Prescrevendo a dose ideal. O que é meio como uma quimera, mas a gente espera que possa dar um pouquinho de luz aí. Muito bom. Professor, falando agora sobre assimetria, é possível corrigir isso no treinamento funcional, mas antes poderia definir para a gente o que tu consideras uma assimetria para a pessoa que não entende, o leigo? Sim. E qual o risco de ter uma assimetria? As assimetrias, elas estão muito associadas com lesões, tá? Então, o risco de você ter assimetrias, ela parte do suposto básico, quando eu aplico força sobre uma estrutura, eu deveria aplicar de forma similar em ambos os lados, e não acontece assim quando eu tenho uma assimetria. Que tipos de assimetria a gente pode encontrar e que tipos de soluções a gente pode dar para isso, né? Isso aí é um papo bem longo, como tu pode imaginar, né? Eu lembro que quando eu vou num mestrado na Espanha, normalmente uma vez por ano eu falo sobre isso, eu falo em torno de 30 horas só sobre esse assunto, né? Então, mas a gente pode ter uma assimetria de amplitude de movimento, então eu posso ter um tornozelo meu que eu tenho uma dorsiflexão de 15 graus e no outro eu ter 30 graus. Toda vez que eu for jogar futebol com meus coleguinhas e fizer uma mudança de direção, eu tenho mais propensão naquele tornozelo com menos mobilidade. Eu posso ter assimetrias musculares, então eu aplico menos força agora de um lado em relação ao outro, e aí você bem conhece que a literatura traz que a partir de 10, 15% a gente começa a aumentar muito o risco de lesão. Então depende do tipo de assimetria. As que menos me preocupam são as de volume muscular, que assustam as pessoas. Eu tenho um braço com volume muscular, um antebraço com volume muscular. Mas se não é funcional, se essa assimetria a nível funcional não me gera problemas, eu estou bem
tranquilo. Aí seria mais morfológica mesmo, né? Quando a gente está avaliando o aluno, verifica aquela simetria de volume. Isso seria mais uma questão estética, né, cara? Se eu tiver um aluno que vai competir, alguma coisa tem que dar atenção, mas pensando em saúde, a gente tem que pensar na função que está sendo realizada, que é o que realmente se associa com lesão. E eu sim acredito em intervenções unilaterais, né? Porque as intervenções unilaterais, elas me mostram muito o que está acontecendo. Eu preciso ensinar o meu aluno no dia a dia a poder fazer empurro e tração, tudo isso de forma unilateral, porque essas demandas elas acontecem no dia a dia. E eu também prescrevo maiores volumes para o lado que eu tenho uma simetria a ser considerada. Por exemplo, nesse relação que a gente falou do tornozelo, provavelmente eu faria uma série de manutenção ou não faria nenhuma para esse tornozelo que já está com a amplitude de movimento que eu preciso, enquanto que o outro eu vou fazer 3, 4 séries, inclusive colocar exercícios. Existe meio que um mito, não sei se é oriundo da musculação isso, mas que não, se você treinar os dois lados equilibra. Cara, não equilibra. Na prática clínica, não equilibra. Aprendam, isso vem realmente da musculação, porque eu sou do treinamento de força, as pessoas falam muito sobre isso. Não equilibra. Você vai ficar no supino sempre empurrando com mais força desse lado. Você só vai notar quando você fizer um trabalho unilateral. Quando você pegar 2 dumbbell do mesmo peso, ele vai dizer, poxa, esse lado aqui eu tenho mais facilidade. E com a barra ele ficou anos empurrando com mais força e não se deu conta. Então a gente sim precisa intervir nisso, até como forma de educação motora do nosso aluno. Esse é o meu ponto de vista e creio que tem bastante respaldo da literatura para isso que eu estou falando. Show de bola, professor. Queres perguntar alguma coisa, Pedro? Senão a gente vai para a aplicação prática. A gente pode ir para a aplicação prática. Eu tava na mente assim, quando tu falou em assimetria, a primeira coisa que veio foi coisa morfológica na minha cabeça. Mas aí tu começou a falar sobre mobilidade, eu fiquei, caraca, velho, faz muito sentido mesmo. Tem muita coisa que a gente precisa avaliar e corrigir, né, o nosso aluno. Na função, né, cara? A questão, quando a gente começa a pensar na função, né, e eu tentei dar umas respostas mais curtas, já que é um podcast, mas assim, ó, se a gente entender uma palavrinha que é tão comentada no dia a dia como funcionalidade, como a capacidade que o nosso corpo tem de realizar funções, a gente vai ver que dá para dividir isso em 3 categorias, basicamente. Quais são as funções que um ser humano faz? As funções da vida diária, que todos nós conhecemos, as nossas funções da vida diária laboral e as funções do esporte. 3 coisas que aparentemente não têm tantas coisas em comum, mas se você for ver, para cada uma delas, a gente precisa de várias capacidades físicas para realizar. A gente não consegue fazer funções do dia a dia usando uma única capacidade. Se a minha mãe for na feira ali comprar 1 quilo de banana, meia melancia, maçã, mamão, umas frutinhas dela, pegar 2 sacolas, para ela voltar aqui, ela precisa de força, inclusive nem vai ter igual as 2 sacolas. Sim. Ela precisa de estabilização do core, ela precisa de um apoio unipodal, então com equilíbrio dinâmico para fazer isso. Ela precisa de um cardiozinho bom, se tiver uma certa distância aqui. Se puder subir escada. Subir escada. Naquela brincadeira que a gente falou, se passar aquele cachorro, ela tiver que desviar, ela tem que ter agilidade para isso. Então eu não resolvo com uma única capacidade. Todas elas são importantes. Para mim a força é a mais importante. Mas a gente não resolve só com uma. Se a gente pensar nas atividades laborais, a mesma coisa, e a atividade do esporte, se a gente for jogar, se fala aqui, jogar um babinha, né, como fala, jogar um futebolzinho no final de semana, você vai precisar, cara, também de, vou cabecear, vou saltar, eu preciso de potência, vou dar um sprintzinho atrás da bola, eu vou precisar de força para escorar o odilon, se eu quiser jogar 2 tempos... Precisa de muita força, muita força e uma zona do core aqui bem estável para fazer isso. Eu vou colocar e a resistência para jogar os 2 tempos. Então, sempre eu vou ter várias capacidades físicas quando eu penso em realizar funções. Então, por isso que eu advogo tanto que o treinamento funcional deva contemplar essas questões. E o meu olhar é muito direcionado para a função. Só para traduzir, quando ele falou babinha, é jogar uma bola. Porque aqui em Belém a gente chama de jogar uma pelada. Uma pelada no sul também. Ou chutar o caroço também. Chutar o caroço. Isso aqui não entende bola, chutar o caroço. Porque lá em Aracaju
jogar o baba. Jogar Quando o eu baba, cheguei lá, um só baiano falou comigo, bora jogar o baba, Odilon? Eu falei só assim, tá, eu vou. Não sabia nem o que era. Intuindo, Depois né? que eu fui entender que era jogar o futebol, jogar pelada. Isso. Mas eu trouxe assim, mais num conceito de uma pelada, porque mesmo numa atividade esportiva que não é de alto rendimento, a gente vai ter esse olhar aí para a função. Então é legal a gente saber que funcionalidade, a capacidade que o meu corpo tem de realizar funções e que para isso eu preciso de diferentes manifestações, né, das nossas capacidades físicas. Eu tenho só mais uma dúvida, professor, em relação a... Porque tu falou que a preparação, todo treino muda, assim, né? O aluno ele nunca vai lá e sabe que ele tem que ir direto para a esteira ou direto para um determinado exercício. O treinamento em si, ele também segue esse padrão ou não? Tipo, esse exercício aqui eu vou ficar com ele 8 semanas ou 4 semanas. Ou altera, assim, dependendo da pessoa? Cara, a tua pergunta é sensacional. Tem 2 olhares hoje em dia na ciência para responder isso, né? A preparação do movimento é muito fácil a gente dar variabilidade, porque eu tenho muitas possibilidades de mover uma articulação triplanar. Mas eu vou pegar uma parte principal aqui que todos nós dominamos, o bloco de força. É finito as minhas possibilidades de empurrar, puxar e agachar. Isso é uma verdade. Sim, ou seja, com certeza. Eu posso variar um pouco entre agachamento frontal, ou com a barra na frente, com a barra atrás, posso jogar um terra, posso fazer um lounge em avanço, em reverso, coisas como essa. Mas eu sou mais tradicional no sentido que eu gosto de manter os padrões. Agora, se você ler um pouco sobre não linearidade ou sobre sistemas complexos, é uma linha da ciência que advoga que desde que eu esteja agachando e eu mantenha um volume, eu posso fazer vários exercícios dessa natureza. Então imagina que eu quero colocar 12 repetições para você sobre essa ótica, que eu trabalho muito nos meus cursos e isso também. Eu gosto de dar sempre opções para os meus alunos, né? E eu digo para você que 0 é um agachamento normal. 1, você vai avançar com a perna direita, fazer um avanço. 2 é um avanço para trás, um reverse lounge em inglês, que é o nome em português disso, quando eu avanço para trás. Chama de Avanço a fundo. A fundo para é. trás, beleza. Não, acho que a fundo é parado em português. É um lounge para frente, eu avancei. 3 eu vou fazer com a perna direita um avanço e 4 eu vou retroceder com ela. Imaginou os exercícios? Senão eu mostro aqui. Não, sim. Agachei, avancei, retrocedi, avancei, retrocedi. E agora eu começo a falar para você. 5, 2, 3, 1, 0, 1, 4... E você Toda tem uma questão cognitiva aí. Eu estou trabalhando dupla tarefa e estou agachando. No final, eu fiz 16 agachamentos para isso. Eu vou lá e anoto que o meu volume foi de 16 agachamentos. Se você é um purista da biomecânica, você diz, cara, mas não foi os 16 agachamentos com o mesmo estímulo e tal. Mas no entendimento dos sistemas complexos, isso é a vida. É como você vai fazer. Então, eu contabilizaria, nesse caso, o volume total de agachamentos para isso. Entendi. Entendeu? E aí o que eu vou evoluindo ao longo do tempo, eu vou mexendo com volume, com intensidade, mas dou liberdade dentro do padrão. A outra forma, que é a mais tradicional que a gente utiliza, hoje eu vou usar 4 séries de 8 de front squat, 2 de back e vou fazer 4 ao fundo de um lado e 4 do outro. Pronto, é o meu treino do dia, no próximo dia eu aumento. Então seriam as 2 possibilidades que eu vejo hoje em dia à luz da ciência, da gente ir conversando com a questão do tempo. Interessante. Professor, sempre quando a gente termina o episódio, a gente coloca um termo que é... O senhor deve gostar desse termo. Practical application. Aplicação prática. Inclusive, eu lembrei de uma história aqui que quando eu entrei lá no mestrado, eu sempre fui um cara muito da força, né? Do treinamento resistido tradicional. Sempre trabalhei muito nessa pegada, nessa pesquisa. E tu me falaste algo assim. Odilon, tu tem que sair um pouco mais do tradicional. Não sei se tu lembras. Mas eu lembro, ficou memorizado, né? Então eu falei, realmente eu tenho que estudar um pouco mais, né? Sair um pouco mais da força, porque eu estou muito na minha zona de conforto, né? Isso é o papel de um professor, eu não esqueci. Mas falando aqui de aplicação prática, qual a aplicação para a pessoa que está escutando esse episódio aplicar na segunda-feira, por exemplo? Massa. Envolvendo treinamento funcional.
Cara, eu vou tentar quebrar o paradigma de novo em relação a isso aqui com você. Eu trouxe um livro de criatividade que eu escrevi junto com um espanhol e com um engenheiro em eletrônica para te dar de presente quando terminar o podcast. Olha, ainda foi abençoada, ainda é doida. E, cara, por que eu escrevi esse livro de criatividade? Porque, teoricamente, assim, né, os meus amigos gostam de ir pra minha casa porque eu tenho uma espécie de quadro. Na verdade, é um quadro, não, um vidro branco, onde os meus amigos vão lá para fazer brainstorm comigo de diferentes áreas. E eu acabei desenvolvendo algumas técnicas que eu uso para organizar minhas ideias. E para mim, como diz Steven Jobs, criatividade é só conectar ideias. Então você imagina que você vai num congresso e você anota, em vez de anotar num caderno, você anota em post-its as ideias. É mais fácil eu jogar os post-its de uma cor e ir conversando com eles para criar um conceito. Por isso que eu vou tentar ser criativo na resposta, no sentido de o que eu entendo hoje em dia. Cara, eu não sei se o melhor é seguir um modelo organizado ou variar mais, mas eu entendo que existem pessoas. Então, por exemplo, eu gosto muito de utilizar a Feeling Scale. Tá? É uma escala validada, tem língua portuguesa, que é de prazer e desprazer. Veja bem, eu não pergunto para o meu aluno sobre a intensidade. Eu pergunto sobre prazer e desprazer. A escala vai de mais 5 para o máximo prazeroso e menos 5 do máximo desprazeroso, digamos assim. E como eu sei que 95% das pessoas, isso são números dos gestores de academia, não vão para academia porque eles não gostam, eu tento que o meu treinamento funcional seja o mais prazeroso possível. Sim. Então eu sempre pergunto no final, a escala ele vai lá e bota o dedinho, mais 5 ou menos 5. Inclusive tem estudos mostrando para a galera que é personal, que está escutando a gente, que se o teu aluno der 3 negativas no mês, você tem 95% de chance de perder esse aluno. Então você vai ser aquele personal bobão que eu dou pau, eu sou aquele cara que aperta assim, mas não tem aluno. Que nem tem um aluno meu que é muito orgulhoso, que os treinamentos deles são muito intensos. Eu falei assim, mas desde que eu te conheço, tu tá sempre sem aluno. Então, e eu não gosto, eu gosto de ter aluno. Então o que eu digo com isso, cara? Você faz um treinamento de umas características determinadas e a pessoa tá curtindo esse treinamento, e isso não tem a ver com intensidade, porque, por exemplo, imagina um odd do CrossFit. Tem pessoas que terminam quase vomitando e o cara volta porque ele gosta da sensação, ele me dá um mais 5. Tem outro que se eu fizer aquilo ali, nunca mais ele aparece. Então essa informação é relevante para mim, porque eu posso colocar um HIIT na esteira para um cara, ele não gostar, e eu posso fazer um burpee escalador, uma coisa com peso corporal, com uma intensidade cardiovascular similar, e ele curtir isso. Então qual a aplicação prática que tem para isso? Galera que quiser me peça no @profimarzo, que eu mando pelo direct a escalinha para eles, para facilitar a nossa vida aqui, ou depois eu mando e você coloca inclusive aqui, o que for. Cara, segunda-feira, organize a sessão de treinamento funcional e pergunte para o seu aluno o quanto aquilo foi prazeroso para ele. Se foi prazeroso, massa. Vá deixando cada vez mais técnico o treinamento. Se não foi muito prazeroso, faça ajustes na organização metodológica do treinamento, experimentando novas formas de deixar mais palatável para o meu aluno aquilo que eu quero ofertar para ele. Porque para mim a discussão, você imagina, voltando ao exemplo, né? Eu não sei se 16 repetições variando no agachamento ou 8 de front squat, 8 de back squat é melhor. Qual das duas é melhor? Eu tendo a pensar que é melhor a organizadinha. Mas entre 16 repetições feita e 16 não feita, você concorda comigo que é muito melhor ele ter vindo e ter feito essas 16. Então eu preciso dessa informação para saber como eu vou ofertando para o aluno isso. Então a minha dica prática é essa. Organize em 4 blocos, trabalhe de forma multicomponente. Né? O treinamento funcional ele tem isso, ele tem uma aderência muito alta comparado com outros métodos mais tradicionais, mas verifique a cada sessão isso e tome decisões em relação a isso. Ah, beleza, eu coloquei um HIIT numa esteira para terminar a minha aula. Cara, ele não gostou. Vamos para um sprint intervalo agora, vamos para um jogo, vamos fazer alguma coisa como essa. Então, essa é a minha dica prática, por exemplo, né? Legal. Analise o aspecto comportamental do seu aluno para garantir, porque o melhor treinamento é aquele que a gente fez, cara.
E aí, quando der um negativo, tu pergunta pro aluno do porquê ele não sentiu prazeroso ou tu meio que tenta, amanhã eu vou tentar uma outra coisa? Excelente também a tua pergunta. Depende muito do grau de conexão que você tem com o aluno em relação a isso. Eu costumo conectar rápido com os meus alunos, né? Eu estudo comunicação, uma coisa que eu gosto muito e tal, então eu procuro conectar rápido com ele. Então eu procuro essa informação. Mas mesmo que ele não me diga o porquê, que se eu não mais fechado, me dá a possibilidade de trocar e experimentar alguma coisa. Sim. Isso eu tenho bastante claro, assim, que eu preciso trocar, eu preciso intervir e tentar uma outra estratégia. Legal. Ó, aplicação prática que vale ouro, hein? Sensacional. Violenta mesmo. Isso é tão verdade que eu já conheci pessoas que tiveram rabdomiólise fazendo cross. Não vou utilizar o termo, né? Para não vender nenhum serviço aqui, né? Mas que treinou muito forte, teve rabdomiólise, teve uma leucocitose grave e voltou a treinar. Eu conheço pessoas assim, atletas, então para vocês verem, né, o que pode acontecer realmente. A pessoa... Agora final de ano é Murphy, né? Sim. Toda semana chega, eu posso mandar depois pro direct vários colegas que mandaram aqui casos de rabdomiólise. Todo ano acontece e é incrível isso, né, cara? É até desagradável comentar sobre isso. Então, saber as sensações do meu aluno é muito importante. Como treinador, nós somos dadores de estímulo. Eu sempre falo assim, cara, você tem que entender que a nossa função é dar estímulo. E eu tenho que conhecer o que eu estou ofertando de estímulo para o meu aluno, né? Então, eu calculei lá, vou fazer tantos agachamentos, tanta série disso com a intensidade e tal, mas tem que entender do outro lado também o que ele absorveu desse estímulo, para poder tomar decisões se eu continuo aumentando ou ajustando ou diminuindo esse estímulo. Então é muito importante eu entender que nós damos estímulos e do outro lado tem um ser biopsicossocial que vai responder a esse estímulo. Então nem sempre aquilo que eu calculo é o que do outro lado chega, né? E isso aí faz toda a diferença entre um bom treinador e aquele cara que é apenas um técnico, né? Fechou então? Quer perguntar alguma coisa, Pedro? Pô, tô satisfeito. Assim, poderia passar aqui mais um tempão conversando aí com o professor, que porra, velho. Deu pra aprender muita coisa, né? Deu, com certeza. Velho. Professor, a gente gostaria de agradecer a sua participação. Se quiser deixar um recado final pra galera, fique à vontade. Galera, eu só queria agradecer a oportunidade, como eu sempre falo, de estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho. Deixar minha rede social aí, que é @profmarzo. Convidar vocês também para conhecer o nosso grupo de pesquisa em treinamento funcional, que é o FTG by UFES, e ficar aqui à disposição de vocês para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que eu possa contribuir de alguma maneira para a profissão. Lembrando que quando a maré sobe, sobe para todo mundo. E como eu sempre digo, seguimos aprendendo. Tamo junto. Então, valeu, galera. Aquele abraço. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau.